que um negócio que fisicamente falando não existe, ele pode atormentar tanto a nossa vida? Bom, meu nome é Claudeci, bem-vindo ao meu canal mais uma vez, e eu quero falar dele, o campeão dos campeões, aquele que está conosco desde o nosso nascimento e provavelmente nós vamos morrer sentindo um pouco. O medo. Esse camarada que desde o primeiro instante da nossa vida, ele está ali, nos atormentando cada instante. Mas será que é mesmo tão ruim assim sentir medo? Eu quero falar com você hoje sobre os tipos de medo. Começando a nossa conversa aqui, podemos separar o medo pelo menos em duas categorias, o medo biológico e o medo emocional. Vamos falar primeiro sobre o medo biológico. Quando uma criança nasce, ela começa a ter algumas reações que nós chamamos de reflexões de Moro, que nada mais são que reações inconscientes do bebê, como por exemplo, quando ele tem a sensação de que vai cair. Então ele tem um reflexo inconsciente com o medo da queda. O mesmo acontece com esse bebê quando, por exemplo, ele escuta um som muito alto, quando uma pessoa chega falando alto perto dele, ele tem um susto. Isso é um medo biológico que está ali instalado na célula daquela criança. E os medos vão começando a variar um pouco de acordo com a idade. Então ali, por exemplo, com 2 anos, a Alice, minha menina, com 2 anos, ela tem medos como, por exemplo, de escuro, ela tem medo, por exemplo, quando alguém fala que vai pegar ela tem um medo ainda irracional no sentido de se preservar, no sentido de fugir de alguma ameaça. Quando vai chegando ali por volta dos 4, 5, 6 anos, começa um tipo de medo já relacionado à saúde física da pessoa. O Noah, por exemplo, agora com 7, quando ele passou com 4, 5, ele tinha muito medo de cair, principalmente depois dele se machucar. Ele estava correndo atrás da nossa cachorrinha Suzy e tomou um trupicão nela mesma e bateu a testa na quina de uma gaveta, e que fez com que a gente corresse com ele para o hospital e ele tomasse 3 pontos na testa. Detalhe, quando a minha esposa, eu estava vindo para o trabalho, quando a minha esposa me ligou, Claudeci, o Noah cortou a testa. E eu voltei para casa para poder presenciar a cena e levá-lo para o hospital. Ela me falou que enquanto ela estava ali, totalmente atordoada com o fato de que ele tinha cortado a testa, ele estava preocupado, cadê o chinelo dele para sair? A maior preocupação dele era essa, porque até então ele não tinha sofrido esse tipo de medo, esse tipo de trauma. A partir dali, desse momento, o Noah começou a desenvolver medo de andar de bicicleta, medo de cair. Noah até hoje tem medo de altura, e não estou falando de alturas absurdas, mas até alturas do nosso colo de ficar de cabeça para baixo, por causa provavelmente desse tombo. Resumindo, o medo ele começa a ir sendo criado na sua vida, segundo Freud, por causa dos nossos traumas, por causa da nossa história, aquilo que vai acontecendo na nossa vida. Quando nós chegamos ali por volta dos nossos 12, 13, 14 anos, o nosso medo ele já começa a ser um pouco mais emocional, que é o medo relacionado, por exemplo, a ficar de fora das tribos, vamos assim dizer. Ser rejeitado por amigos, não conseguir entrar em determinado grupinho de amigos que são os descolados da escola, não conseguir namorar, não conseguir um namorado, uma namorada, não conseguir se enturmar. Enfim, isso são medos naturais da adolescência. Por exemplo, o Noah, ainda com 7, ele não tem uma preocupação nenhuma se vai ter emprego, se vai conseguir pagar as contas, ele não tem preocupação nenhuma se tem uma pandemia ou não, como nós passamos em 2019. Ele não tem esse tipo de preocupação relacionada à fase adulta, que é diferente com nós. Nós trabalhamos e esse medo existe inconscientemente. Por que nós trabalhamos? Porque nós temos um medo de sentir fome, de passar fome, de não pagar as contas, de não conseguir o que nós queremos. Esse mesmo medo que Freud vai atribuir aos traumas, à história, aquilo que a gente viveu, como exemplo Noah, ele criou o medo de cair porque antes ele teve um trauma na testa, um ferimento que causou algo na mente dele, no psicológico dele, que trouxe esse medo ativo na idade agora de 7 anos. Esse mesmo medo, visto por Freud, é atribuído por Jean-Paul Sartre como sendo a angústia relacionada à nossa responsabilidade de vida, de existência. Por exemplo, se você estiver no alto de um precipício,
você sentirá medo de cair. Porém, você tem o poder da decisão de pular. Como diz o nosso amigo Raimundo, isso seria uma tolice, uma burrice, mas você continua tendo esse poder de decisão. Então, segundo Jean, o medo tem uma relação com essa questão do poder, da autorresponsabilidade. Como você percebeu, e como eu já disse, o medo ele faz parte da nossa vida em várias fases dela. Mas o que nós precisamos observar é o medo emocional. Enquanto o medo biológico, que é o medo simplesmente da morte, o medo de se ferir, e eu gosto de dizer que não é medo de morte que nós temos, mas nós temos medo da dor. A morte é dor e a dor é morte. Então nós temos medo de ser atropelados, nós temos medo de cair, nós temos medo de nos ferir. Isso é natural do ser humano, isso é biológico, as suas células te protegem, o seu cérebro te protege. Quando você vai entrar em alguma situação, ele tenta te proteger. O problema é quando esse medo biológico ele se confunde com um medo emocional. Aí que mora o perigo. Provavelmente o medo que você está sentindo hoje não vai permitir com que o teu filho acesse uma vida extraordinária. O medo que você está sentindo hoje não vai permitir com que você viva uma vida extraordinária. O medo biológico é o medo que você não precisa se preocupar com esse cara. Deixa ele lá, ele vai sempre existir até o final da sua vida. Mas o medo emocional, eu ainda quero separar ele em duas fases, ou melhor, em duas categorias internas. O medo necessário e o que não é necessário. Deixa eu falar sobre o necessário primeiro. Por exemplo, eu tenho medo de perder os meus filhos. Por isso, eu entro na frente de qualquer perigo para defendê-lo. Isso é um medo necessário. Eu só vou defender os meus filhos de algum problema porque eu tenho medo de perdê-los. Eles são meus filhos. Já o medo emocional é aquele que você cria na sua mente e que ele realmente não existe. Por exemplo, eu não vou abrir a minha empresa porque eu tenho medo de quebrar. Eu não vou abrir a minha empresa porque eu tenho medo do que vão falar. O Claudeci de 2024 tinha medo de começar o canal com medo do que você iria pensar. Bom, o medo, de fato, como eu disse, ele não existe. Ele é uma coisa que você cria. Como que algo que simplesmente não existe, ele pode influenciar tanto a nossa vida? No campo da metafísica, o medo, ele é uma energia negativa. Veja só, isso é estudado pelos cientistas. O medo é tão real, esse medo emocional. Veja, eu disse que ele não existe, mas ele é real. Ele é real na nossa mente, ele é real na nossa imaginação. A partir do momento em que eu começo a sentir medo, eu começo a expandir essa energia, que, como vai dizer na palavra de Deus, que tudo aquilo que eu temia me aconteceu. Veja, essa energia é tão poderosa que ela chega a ser atrativa. Curioso. Na Bíblia, a expressão não tenha medo, não temais, ela aparece pelo menos 365 vezes. Curioso, não é mesmo? Algumas traduções vai dar 365, mas é uma repetição na Bíblia para que nós entendamos que não podemos ter medo se nós queremos dar o próximo passo, se nós queremos avançar, se nós queremos prosperar. Veja, já que o medo é atrativo, tudo aquilo que você teme, você vai atrair para você. Então, se você tem medo do seu negócio não dar certo, provavelmente não vai dar certo. Se você tem medo de falir, provavelmente você vai falir. Se você tem medo de não conseguir clientes, provavelmente você não vai conseguir clientes. Tudo aquilo que você teme, você atrai. Mas por que isso acontece? Porque a partir do momento em que você começa a pensar demais, com que você começa a fortalecer o seu pensamento, aquela energia se expande, se conecta com outras energias semelhantes e atrai aquilo para a sua vida. Então o vídeo de hoje é para tentar fazer você entender que tudo aquilo que você teme aproxima de você. Por que então não temer ter sucesso? Por que então não temer dirigir um carro de 600 mil? Por que não temer ter 1 milhão na sua conta? Cara, eu morro de medo de ter 1 milhão na minha conta. Eu morro de medo de conseguir comprar um carro de luxo. 600 mil, 1 milhão, 1 milhão e 500. Cara, como que eu morro de medo disso? Eu morro de medo da minha conta ficar milionária. Quem sabe, tendo esses medos, em breve eu alcance. No mais, se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, eu te agradeço.
Curta, comenta, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. No mais, até a próxima sexta.